E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer um sisteminha de inteligência artificial, onde o inimigo de plataforma ele fica parado e quando o player chega perto, ele vai sentir a presença do player, vai começar a seguir o player. Se o player se afastar, ele vai parar, e se o player ficar parado, ele vai atacar o player. Eu já fiz isso no sistema de parry, mas eu não ensinei como fazer a inteligência artificial. O nosso amigo Anime Pro, ele pediu para fazer isso. Eu ia fazer hoje como exportar para Android, né? Porque me pediram aí bastante lá no Discord como exportar para Android, mas eu cheguei em casa um pouco tarde, cheguei do trampo e não vai dar tempo, porque eu tenho que baixar o Android Studio, mas eu prometo que na próxima semana eu faço aí do Android Studio, ensinando como exportar, beleza? De repente eu explico ele lá, mais ou menos lá no Discord, como fazer isso. Mas não vai dar para fazer um vídeo, porque eu tenho que baixar o Android Studio, tenho que instalar, e no meu computador já está tudo funcionando. Então, o ideal seria montar uma máquina aqui virtual, onde não tem nada funcionando, para vocês verem realmente passo a passo, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a fazer a inteligência artificial de plataforma. Eu vou dar um play aqui. Esse projeto aqui, como eu falei, é o do Parry, ele está funcionando. A inteligência vai funcionar mais ou menos assim, ela vai ficar parada, quando o player chegar perto, ela vai reconhecer o player e vai querer atacar. Se o player ficar, ele vai tomar um dano. Se os players se afastar, ela fica parada. E se o player pular para outro lado, ela vai atacar para lá e só vai virar se estiver aí numa distância perto do player, beleza? Então essa aqui vai ser a inteligência que nós vamos fazer, beleza pura? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Então aqui está o projeto. O projeto aqui ele não é o mesmo projeto, a diferença é que o nosso inimigo ele não tá sem script nenhum. Então aqui ó, o inimigo ele tá sem script e a gente vai fazer aqui o script do zero, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso esqueleto e vamos adicionar aqui ó, um script para ele. Vai ser como um esqueleto mesmo, só que eu vou colocar lá na pasta de scripts aqui ó, em inimigo. Vou dar um open aqui e vou criar aqui como é um character movement, né? Então ele vai entender que é o player, mas eu não vou pegar nada aqui, vou deixar o nosso script vazio, beleza? A gente vai criar tudo do zero. Então vou dar um create, beleza? Esse aqui é o nosso script, então vamos focar lá no nosso script. Para nossa inteligência artificial ficar melhor, ficar mais fácil da gente trabalhar, eu vou fazer aqui como state machine, beleza? Então a primeira coisa aqui é criar um enum. Eu vou criar o enum do tipo state machine, poderia ser game state, mas vai ser state machine mesmo. E esse enum aqui, ele vai ter nosso inimigo, ele vai poder ficar parado, idle, ele vai poder se movimentar, walk, e ele vai poder atacar, e por último, né, ele vai morrer. Só que a gente não vai fazer a morte dele aqui, a gente vai fazer só a inteligência dele ficar parado, seguir o player e atacar, beleza? Então feito esse enum, a gente vai criar umas variáveis aqui, pode ser uma variável tanto constante quanto export. Vou dar constante mesmo, que vai ser a velocidade que o nosso inimigo vai andar. Então aqui eu vou colocar que ele vai andar a 80, beleza? Eu vou criar uma outra variável aqui constante, que vai ser a distância que ele vai poder seguir, a distância follow. Que ele vai seguir aqui vai ser 300, pode ser um pouquinho maior, mas vou deixar 300. E a distância que ele vai atacar, constante, dist, ataque, beleza? Então aqui a distância de atacar eu vou colocar 50. Show de bola. Lembrando que aqui é pixel, beleza? E vamos lá. Eu vou criar uma variável distância, né, para ele poder calcular sempre essa distância. Então var distance vai receber aqui um float. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, talvez facilita para vocês. Eu vou criar aqui uma outra variável de força, né? Strong, apesar que a gente também não vai assim dar dano no player, a gente vai só fazer ele atacar, né? Fazendo a animação de atacar. Vai ser um inteiro e vai dar 10 de dano no nosso player. Opa, não precisa ser inteiro aqui, é só botar assim. Beleza. Vou criar aqui o HP, que todo inimigo tem que ter um HP. Vai ser um HP de 3. Criar aqui a animação, né, a variável de animation, que é como é que eu posso dizer, que é uma string, beleza? Vou deixar uma string vazia e criar aqui o estado, né, o state, que vai ser do tipo state machine e vai começar com idle, beleza? Show de bola.
A gente tem que saber a direção que ele vai se movimentar. Então eu vou criar aqui uma direction que vai receber aqui 0. Então 0 é parado, né? Se for -1 ele vai para a esquerda, e se for 1 ele vai para a direita. E uma variável aqui def para saber se ele está morto, né? Vai ser falso. Então aqui tá todas as variáveis, beleza? Que a gente precisa. Eu vou abrir aqui, ó, nosso esqueleto. Eu preciso pegar aqui, ó, o Animation Player. Vou clicar para cá, segurar o Ctrl e soltar. Deixa eu salvar aqui, né? Salvar. Aqui é porque ele tá sem o script, né? Vou colocar aqui, ó. Beleza. Agora sim, eu vou arrastar para cá, segurar o Ctrl e soltar. Eu tô com a Godot aqui 4.0 beta. Então ele colocou aqui o onBread aqui com arroba, beleza? E a gente precisa também saber, né, quem é o nosso player. Então assim que começar, onRedVar player, ele vai receber um owner .getNode, ou seja, getNode. Isso aqui funciona também para Godot 3, beleza? E vai pegar aqui o player. Aqui, ó, nosso inimigo, ele tá aqui. Ele vai pegar o dono, depois ele vai pegar o player, beleza? Show de bola. Vamos criar aqui a função process. Na verdade, a nossa physics process. E vamos fazer o seguinte. De cara aqui, a gente vai pegar sempre a distância do nosso player. Então aqui a distância, né? Essa variável que a gente criou aqui, ó. Ela vai receber um global position. Ponto distance to. Ou seja, isso aqui ele vai retornar a distância entre ele e o player. Ponto position. Pode ser até global position. Vou colocar global position, mas position já rola. Global position, beleza? Então essa distância aqui vai retornar a distância entre o inimigo e o nosso player. Show de bola. Vamos criar aqui agora o nosso match. Então match state, beleza? Que vai ser o que, ó? Se for state machine.idle, vai fazer alguma coisa. Se for state machine.walk, vai fazer outra. Se for o state machine.attack, vai fazer mais uma coisa. O def eu não vou fazer agora, beleza? Para ficar mais fácil aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou criar uma função aonde altera esse estado pra gente. Então eu vou criar aqui, ó, enter state. Aqui eu vou pedir aqui um novo state, né? Do tipo state machine, beleza? Não vai retornar nada. Aqui é só quando a gente for trocar de estado a gente chamar esse carinha aqui. O que eu vou fazer, ó? Se o state for diferente do nosso new state, aí sim a gente vai falar que o state vai receber o new state. É bem simples, bem tranquilo. Então vamos fazer aqui, ó, o idle, beleza? O idle é o mais simples. Deixa eu salvar. Deixa eu dar um play aqui para ver como é que tá, se ele já tá fazendo animação de idle. Apesar que ele já tá fazendo animação de idle, né? Mas vamos lá. Vamos fazer também aqui o sisteminha para ele trocar as animações. Então eu vou criar aqui uma função para ele também trocar as animações. Set animation. Ele vai pedir aqui um anim, né, uma animação do tipo string. Não vai retornar nada. E vai fazer quase a mesma coisa ali de cima. Se o nosso animation for diferente desse anim, a gente vai falar que o nosso animation vai receber o nosso anim. E depois a gente vai pegar lá o nosso animation player ponto play e vai dar a animação aqui, vai dar um play na animação aqui, beleza? Então aqui em idle, a primeira coisa que a gente vai fazer é setar a nossa animação para idle. Então a gente vai vir aqui e vai falar que o nosso set animation vai receber idle, beleza? Então tá aqui o nosso idle. E a próxima coisa para fazer é o que? Se a nossa distância for menor ou igual à distância para seguir, a gente vai falar que ele vai entrar no estado, né? Enter state, state machine ponto walk, beleza?
E aqui no walk, por enquanto, eu só vou setar a animação dele aqui, ó, set animation. É o nosso walk. Vamos salvar. A gente pode tirar esse PES aqui agora. Vamos dar um play. Então aqui, ó, nosso inimigo está parado. E se a gente chegar perto, ó, o nosso inimigo começa a andar. Só que se a gente se afastar, né, ele vai estar ali preso na animação de idle ali, no estado de... Perdão, ele está preso ali, ó, no nosso estado de walk, beleza? Então a gente tem que configurar aqui o nosso walk. Vamos lá. Então, se ele estiver aqui no walk, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é setar a animação para o walk, que a gente já fez aqui. Depois a gente tem que fazer ele se movimentar em si. Para ele se movimentar, é só a gente pegar a velocidade, a velocity.x e multiplicar, né, pela velocidade nossa aqui, que a gente colocou 80. Mas a gente tem que saber qual a direção dele. Então eu vou criar aqui uma função com o nome de flip, beleza? Ela não vai retornar nada aqui. Aqui que essa função aqui vai fazer. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se global position ponto x for menor do que a do player ponto global position ponto x, então se a nossa posição for menor, significa que a gente está do lado esquerdo, beleza? Então a gente tem que andar para frente. Então eu vou falar aqui, a primeira coisa, né, é falar aqui que o nosso body aqui, né, o nosso corpo, ele vai virar também. Então para virar aqui eu já ensinei para vocês várias vezes. É aqui, ó, na escala, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então a escala aqui, ó, vai ser 1 mesmo, que ele vai estar andando para a direita. Se ele está do lado esquerdo, ele vai andar para a direita aqui, beleza? E quando ele for andar para a esquerda, vai ser -1. Não aqui, não nos dois, né? Vou desmarcar aqui, ó, só aqui no X, beleza? Então ele vai virar aqui. Aqui essa opção é da Godot 4. Então aqui, ó, se ele for menor, ele vai andar para a direita. Então aqui eu vou pegar aqui o get node, ou eu posso pegar até com um cifrão aqui. No caso vai ser o cifrão, o body ponto scale ponto x vai receber 1, beleza? E vou falar que a direction também vai receber 1, que a nossa direção vai ser positiva. Ou se o nosso global position ponto x for maior que o player ponto global position ponto x, ou seja, significa que o nosso inimigo ele está do lado direito do player, então ele tem que seguir o player para o lado esquerdo. Então eu vou falar aqui que o body, primeira coisa é mudar lá, né, a escala, body.scale.x vai receber -1 e a nossa direção, né, nossa direction vai receber também -1, beleza? Então aqui no walk, quando ele for andar, depois que ele setar aqui a animação, eu vou chamar aqui a função flip. Então na verdade aqui, ó, ele já vai girar para o nosso player. Eu vou copiar esse cara aqui, ó, porque esse cara aqui ficou diferente. Beleza, ainda bem que eu vi ele antes de dar play. Então vamos selecionar ali, vamos dar um play no nosso projeto. Então aqui o nosso inimigo está aqui. Se eu chegar perto dele, ele tem que virar. Ó, virou e vai começar a andar. Só que a gente não fez o sistema de moving tour, né? Mas se a gente virar aqui, ó, ele já está olhando para o nosso player, beleza? Então só com esse flip aqui, com essa função, ele já está olhando para o lado certo. E agora a gente vai fazer ele realmente se movimentar. Para ele se movimentar é bem tranquilo. A gente vai pegar o velocity.x e vai fazer ele receber a nossa direção, né, a nossa direction, vezes a nossa velocidade. Beleza? Só isso aqui. Só que para ele andar realmente a gente tem que fazer o nosso move and slide. Eu vou salvar. E se eu der um play agora o nosso inimigo está parado. Se a gente chegar perto dele, ele vai começar a seguir o nosso player. Beleza? Vai ficar seguindo lá o nosso player. Bem tranquilo, bem fácil. E para ele parar de seguir quando a gente se afasta muito, é a mesma coisa aqui, ó. Vai fazer um se a nossa distância, né? Distance for maior ou igual a distância para seguir, maior ou igual a distance follow, a gente vai voltar para o estado de
idle. Então enter state machine ponto idle, beleza? Então vamos dar um play. Então tá aqui, a gente vai chegar perto, ele vai seguir, e se a gente se afastar, ele vai parar. Bem simples, bem tranquilo. Olha só que legal. E agora a gente vai fazer ele atacar. Atacar também é bem simplão, bem simples. Vamos lá para o script. Então o que a gente vai fazer? Ele só vai atacar se ele estiver andando, né? Se ele estiver seguindo. Então a gente vai fazer uma outra verificação aqui, que é o seguinte, ó, se a distância for menor ou igual à distância para atacar, a gente vai entrar no estado enter state, o nosso estado de ataque, beleza? Bem simples. Opa, entrar no estado, né? State machine ponto ataque. Agora tá certo. Agora aqui sim, no estado de ataque, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai setar a animação, set animation, vai ser ataque, beleza? A primeira coisa a ser feita. Agora a gente pode tirar esse PES aqui. Logo depois disso, a gente pode fazer o seguinte aqui, para ficar mais legal. A gente vai dar um await aqui, await animation player ponto animation finish, ou seja, a gente vai esperar a nossa animação terminar, e quando ela terminar, a gente vai entrar no estado, né? Enter state machine ponto idle, beleza? Bem simples, bem tranquilo. Vou salvar. Então aqui está em idle. Se a distância for menor do que a distância para seguir, ele vai vir para walk. Se a distância for maior, se o player se afastar, ele vai voltar para o idle. Ou se o player ficar parado e a distância for menor do que a distância de ataque, ele vai atacar. Ele vai fazer a animação de ataque, vai esperar que a animação terminar e vai voltar para o idle. Então vou dar um play. Aqui, ó, está parado. Então vou andar aqui, ó. Só que a distância para atacar tá bem curtinha, né? Tá bem curta. A gente pode colocar aqui, ó, maior a distância de atacar. A distância de atacar eu vou colocar... Vamos dobrar aqui, ó, vamos colocar 100. Vamos dar um play. Então ele vai atacar quando estiver um pouquinho mais de longe. Ó, agora sim. Tá atacando lá, beleza? Então a gente pular aqui, ó. Ele não vira, né? Ele só vai começar a se movimentar depois que a animação acabar. Viu como é que foi bem simples, bem tranquilo? Fizemos aqui rapidinho uma inteligência artificial aonde o nosso inimigo segue o nosso player, né? E se a gente se afastar muito, ó, ele para lá, beleza? Show de bola mesmo. Bem simples, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado aí aos patrons do canal. Eles têm ajudado demais aí a permanecer. E por falar em Patreon, né? Eu vou deixar esse projeto aqui liberado lá no Patreon também. Quem quiser baixar, vai estar do jeito que está aqui, ó, esse script aqui, para vocês olharem aí e facilitar a vida de vocês, beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!